Vamos lá? Deixando nossas diferenças linguísticas. Vamos lá, voltemos a Camões. Fernando Pessoa. A Paula fez um convite difícil. Mas é difícil mesmo, mas foi meio desafiador, né? Começou quando a gente fez aqui uma conversa sobre fora da caridade não há salvação. E o que caridade tem a ver com formação de grupo? Isoladamente não tem muita coisa não, mas era o raciocínio ali dentro sobre a questão do trabalho, do significado de caridade que ela pediu para enfatizar. Aí como é que a gente imaginou aqui hoje? A gente dividia a nossa conversa aqui em 3 fases. A primeira fase, que é a mais desafiadora, para mim, que é a meditação. Eu não consigo ficar em silêncio íntimo muito tempo. Eu acho que a maioria das pessoas deve ter essa dificuldade também. O resto para ter, para não ser o diferente, né? Então a gente vai fazer uma meditação que vai ser um mix aí de uma meditação padrão com essas visualizações terapêuticas que o Espiritismo prega. Prega assim, utiliza como ferramenta. E depois a gente vai fazer uma conversa sobre questões relacionadas à formação do grupo à luz do Espiritismo / Evangelho. Alguns casos, sobretudo quando se fala de formação de grupo, trazendo Pedro, enquanto formação lá da Casa do Caminho. E 2 grandes clássicos dele, que é a circuncisão e o apacentamento. Eu não vou falar mais não, porque senão aí a gente vai fazer spoiler na própria conversa, né? Aí depois, a maior dificuldade, mas aí não é minha mais, aí passa a ser de vocês, e eu torço para que seja difícil, que é a dinâmica, que é uma dinâmica de autopercepção, que é mais ou menos, já adiantando o título para cada um, já maturando, é responder, completar a frase: eu, filho de Deus, percebo-me. Como é que eu me vejo nisso? É tipo assim, eu vim de onde, para onde vou? Isso é simples a gente responder com o argumento espírita, mas por que sofro? Por que eu tenho essas minhas angústias? Dentro aqui do grupo, o que eu entrego? O que é difícil? Aí a proposta é que a gente escreva isso no papel e entrega para a Paula. Aí nos próximos eventos que a Paula, a Ana Doris e a Maíra organizarem, a gente vai complementar com a versão 2, com a versão 3, e lá no final do ano, todo mundo abra. Para não ficar muito injusto, quem quiser falar, pode falar. Eu tenho uma preguiça gigante. Eu prefiro sempre dizer. Aí eu vou encabeçar a turma, eu vou ser o primeiro a falar. Se alguém falar, olha, esse cara chora, esse cara é um chorão, é verdade. Mas é porque a proposta é tocar as nossas dificuldades. Por isso que a gente pede até, se quiser escrever, escreve. Se quiser falar, fala. Fica cada um naquilo que sentir mais confortável. Mas isso é lá pro final. Esse é o nosso tour. Então eu vou tentar ser muito econômico em algumas palavras para a gente poder ter mais tempo para fazer a dinâmica. Então se vocês perceberem assim, poxa, ele podia ter falado mais disso ou daquilo, depois a gente conversa mais. Mas é porque para ter mais tempo para a dinâmica, porque como toca as dificuldades de cada um, eu falo por mim, eu prefiro tocar as minhas com mais cuidado. Entendeu? Até porque dói. Então vamos lá, né? Primeiro, começando aí na meditação. A meditação tem 2 clichês, ou melhor, 2 macetes. É a postura, porque como a gente fica aí uns 5 a 10 minutos mais ou menos paradinho, né? Arrumar alguma postura que fique confortável. E se o pensamento voar, perder a concentração, e que deve acontecer, é só focar na respiração de novo e ouvir na minha voz, né? Pedindo a proteção a Deus e aos guias dessa casa, para que o objetivo da prática, tanto da meditação quanto da conversa, seja alcançado. Dá 2 respirações profundas. E vamos levar a nossa consciência lá para os pés. Perceber os pés,
nesse dia um pouco mais frio, a nossa panturrilha, o joelho, toda essa musculatura relaxando. A gente leva a atenção para as coxas, para o quadril, percebe a sensação da roupa com a pele, para os braços, para as partes dos braços que se tocam, para as costas, para toda a coluna, do cóccix à base da cabeça, ao nosso abdômen, ao coração. Levamos a atenção para a nossa face, relaxamos cada músculo da face, cada expressão, o couro cabeludo, e contamos até 5 respirações no ritmo normal. A concentração vai aprofundando. Os sons, o espaço entre os sons, agora nos visualizamos em frente ao nosso mentor espiritual, ao lado de Jesus, a Senhora Isabel, infante, sentado num lago, ao redor do lago, onde o próprio Jesus pousa a sua mão na nossa nuca e nos apoia deitado nesse lago. E a gente visualiza que da nossa pele sai uma espécie de casca, de gel, de fluido, e que é levada pelas águas desse lago, desse remanso. As nossas pernas começam a ganhar brilho, as coxas, a região pélvica, as gônadas sexuais e seus chakras sexuais são superativados e reenergizados. A região gástrica totalmente limpa. Todos os chakras menores na coluna, todos os centros de força limpos, superativados. No nosso peito, o coração sai de dentro do coração para fora. Primeiro, uma luz mais opaca,
Depois uma luz que pulsa ao influxo das energias de Jesus que nos apoia. Essa carga magnética chega pelo pescoço, boca, nariz, olhos, ouvidos. Começa a impulsionar e pulsar de forma mais potente na testa, no frontal, e depois no alto da cabeça, no coronariano, que abre como uma flor. E o nosso corpo inteiro, banhado nesse lago, brilha de dentro para fora. Nesse momento, todos os chakras superativados, reenergizados, aprontados para o trabalho, começam a perceber pétalas vindo do céu, que toca todo o nosso corpo, e ainda somos capazes de ouvir cânticos dos anjos, que toca de forma longitudinal, acalmando cada ponto superativado. Começa na cabeça, coronariano, frontal, foca no nosso peito, no cardíaco, pro mesentério e no chakra sexual, no centro de força sexual, e vai até as pernas. Pedimos proteção, e para visualizar essa proteção, nos imaginando toda a carga magnética de Jesus formando uma camada no nosso corpo, e a gente aglutinando sobre a pele uma espécie de armadura constituída pelo amor do Cristo, onde só vibração nessa frequência será capaz de nos detectar, de nos perceber. Essa proteção magnética do pé à cabeça nos restabelece, nos equilibra e dá força para continuar. Olhamos para o Mestre, olhamos para o Anjo da Guarda, olhamos para a Senhora Isabel e para o Senhor Infante. Agradecemos a oportunidade de trabalho e pedimos amparo, intuição e guia para o dia de hoje e, por mais importante, para os dias que se seguirão. Obrigado, Deus, hoje e sempre. Vamos retornando ao corpo, a sensação dos pés. Para ter essa sensação dos pés de novo, basta mexê-los. Mexe os dedos,
sente as pernas, os braços, as mãos, as costas, e a gente abre o olho para começar o trabalho. Ninguém dormiu não, né? Para publicar no Facebook. Vocês me desculpem, mas nós temos que, eu vou fazer essa parte. Ah, eu não posso. Eu sou mau apologista disso. Tem que registrar para poder... Vais registrar? Lógico. Pergunta. Eu só estou avisando porque ali tem uma placa para não usar o telemóvel, mas eu estou... Avisar que Está usando a máquina fotográfica. Então não estou a usar o telemóvel, estou a usar a máquina fotográfica. Certo? Então vamos lá. Vou sentar aqui. Pode começar a falar. Pessoal, então vamos lá, né? Naquele contexto, vocês já pararam para pensar o que Jesus veio fazer na Terra? Ver se a gente conseguia seguir. Também, né? Mas ele, para ver, ele podia ficar do lado de lá, não precisava vir cá, não. Veio dar prova de que este mundo é doloroso, que se sofre muito, ele não precisa sofrer tanto. Mais ou menos por aí também, né? Mas o negócio é o seguinte, Jesus... Hã? Melhor a minha foto. Também podemos abrir a janela, né? Não, porque para tirar a foto, na foto... Só vamos lá. Jesus teve uma grande missão, né? E as pessoas confundem muitas vezes porque acham que ele veio trazer o amor. Isso é ferramenta. A missão é outra. A missão dele, ele disse lá no diálogo com um rabino em Jerusalém, né? Ele veio trazer, implementar o reino dos céus no coração dos homens. Essa é a missão dele. Ele diz isso, ele declara isso. E quando ele acabou de declarar isso, o rabino foi um tanto quanto irônico com ele, né? Você gravava áudio? Tô. Foi irônico com ele. E essa ironia nos posiciona em semelhança ao rabino. Porque se você vira para mim, eu vou implementar o reino dos céus, eu falei, bicho, você tem um desafio, né? Não é o nosso desafio implementar o reino dos céus, nosso desafio enquanto espírita, não. Nosso desafio é salvar-nos. Mas Jesus tinha esse desafio. Quando ele teve o rabino lá, o sacerdote chamado Hanan, falou isso para ele, essa ironia, ele se retirou, porque o objetivo dele era só marcar lá a posição, e retornou lá para Cafarnaum. E é aqui que a nossa história começa. E quando ele retorna para Cafarnaum, ele encontra, e vocês podem imaginar comigo, né? Meio assim, 4 da tarde, 2 pescadores vindo no barquinho a remo lá de dentro do lago. E é um lago grande, então muitas das vezes, muitos lugares é chamado do mar de Cafarnaum, mas era um lago.
E vindo esse barquinho, tinha ali os pescadores e eles chamam, né? E ele chama, Pedro. Aí, aquela carga magnética de Jesus chamando alguém pelo nome. E era alguém que ele conhecia, porque ele foi criado naquela região. Aí Pedro, oi, mestre, vem cá. E ele meio que fortalece o remo, chega, pois não, Jesus, porque ainda não era o mestre Jesus, era o mestre. Quer formar um reino? O reino dos céus? Ele olha para Tiago, irmão dele. Eu quero, Você está dizendo? Como é que é? Aqui a gente já tem espaço. Tem aqui Cafarnaum, Dalmanuta. Daqui para um reino já caprichado. Dá umas 15, 20 pessoas. Dá um centro espírita quase, né? Aí o irmão dele vira para ele. Que isso, Pedro? Além de Cafarnaum, Dalmanuta, tem as outras vilas, né? Bertisaida, por exemplo. Já dá para fazer um reino grandão. Um reino aí de umas 200 pessoas. A humildade dele. E Jesus diz, Humberto de Campos, que Jesus deixa para revelar a grandiosidade desse reino no coração do homem noutro momento. E começou ali o processo da formação do Evangelho, do trazer a boa nova, que nos remete a estar aqui hoje. E a nossa história é contar 2, 3 pontos dessa história, desse dia, aqui hoje. As dificuldades de grupo são as mesmas, porque o ser humano mudou a cor, né? Mudou o enredo, mas o tal do orgulho, do egoísmo, da vaidade, enfim, os grandes problemas de todo o conjunto da humanidade continuam a mesma coisa. Horas mais um, horas mais outro. Num grupo mais em um ponto e outro grupo em outro ponto. E o tempo passou. E teve ali um curso intensivo de formação de homem de bem, com Pedro. Por que o curso intensivo? Porque Jesus morava com ele, na casa dele. Então você imagina o seguinte, se Jesus mora na sua casa, na pior das hipóteses, aquele período que você está lado a lado dele, você fica avexado e tenta ser um homem de bem. Ou tenta agir corretamente. É igual um filho quando está do lado do pai, né? Isso é sério. Existe uma experiência quântica que prova isso. Tem lá um Einstein e Planck, as grandes discussões, um por um lado da física, o outro por outro, projetavam fótons numa parede. Enquanto todo mundo estava olhando, o fóton ia retinho. Quando saíam todo mundo, mas continuava monitorando a parede, porque era um evento magnético, né? O fóton ia de forma desordenada. Aí, olha, você concorda que quando a gente olhou, ia reto, Einstein. Mas olha, quando a gente não olhou, não ia reto, ia de forma desordenada, ou ordenada de outra forma, que era o princípio quântico. Aí, traduzindo isso para comportamento, você tem um filho, você está do lado do teu filho, seu filho é retinho, certinho. Aí o pai sai de casa para trabalhar, seu filho vira o fóton do Planck, ele faz tudo diferente. Isso é o ser humano, isso é o comportamento bioquímico ou biofísico. Opa, então tem um processo aí que é semelhante, né? E é esse processo que Jesus intervia com Pedro, quando estava lá junto. Aí Pedro, dia inteiro, e Jesus chegou o momento do teste. Vamos ver se eu posso sair de casa e se o meu filho, a minha criança, ou o meu educando, Pedro, vai fazer o bom serviço. É igual quando se implementa acolhimento fraterno em casa espírita. Aí o camarada chega com as suas dores. E as pessoas vão fazer o acolhimento fraterno. Vão
amparar com a verdade do Evangelho. Vocês já entenderam a desgraceira que começa a acontecer, né? O Chico diz, toma o Evangelho, né? Mas não precisa ser por aí não, eu não vou nem nesse não, porque isso aí todo mundo conhece. Aí chega lá Jesus no dia do Monte das Oliveiras, o nome do lugar chamava Corazim. Ele, olha Pedro, eu tenho que fazer um outro atendimento ali, você fica aqui, tá chegando 4 publicanos. Publicano vem da base etimológica de público, pessoa pública, relacionada a política, imposto, a tributo. Então vocês já entenderam que já existe uma resistência a esse perfil social. Então está chegando 4 publicanos, ampários com a verdade do Evangelho. Entenderam que deu Evangelho na cabeça dos caras, né? E chegaram os caras, uns nomes estranhos para a época. Aí eu vou olhar, né, para colar, porque é estranho mesmo. Eliúde, Moabe, Zacarias e Ananias. Zacarias e Ananias é um nome comum nosso. É um nome comum, personagens são outros, né? E começou, né? Eu vou amparar vocês com o Evangelho. Ô fulano, você, eu sei que é um usurpador, você colhe o imposto a mais, você, eu sei que você se beneficia da sua posição, eu sei que você fez isso, fez aquele rol de problema do indivíduo. No atendimento fraterno a gente não tem isso, por mais que a gente não fale, porque hoje em dia a gente já sabe que é errado falar. Eu vou falar por mim. Quando chega alguém que você conhece para fazer atendimento fraterno contigo, você não fala, não, esse camarada... Não dá até aquela coçadinha assim? Eu dou. Por isso que eu não faço, eu tenho vergonha. Mas eu já tentei fazer. E quando eu tentei fazer, a pessoa percebeu. Você sabe por que ela percebeu? Porque eu estava junto. Quando ela errou, quando ela estava... O fato que eu quase que eu falei, meu amigo, eu sei, eu estava lá. Eu que te ensinei a fazer o troço errado. Entende? Aí começa a primeira, assim, para a gente ouvir, a gente tem que tentar não ser muito, buscar a perfeição, mas tentar sermos melhores do que nós mesmos, para que a gente possa falar com sabedoria, de sabor. Não é sabedoria de conhecimento, porque conhecimento todo mundo tem, mas sabor. Quando alguém diz que cometeu um equívoco, se a gente tem aquele mesmo perfil de equívoco, a gente usar da nossa dificuldade para empatia, não para... E começa a tocar aí a formação do Pedro. Aí nesse momento quem chega? Jesus. Deve ser no mesmo momento que o infante chega na sala, na hora que esse tipo de coisa deve estar acontecendo aqui, que lá no Vicente de Paulo, de onde eu sou, eu vou usar os exemplos aqui porque a gente está aqui, né? Mas lá no Vicente de Paulo, de onde eu sou, ou lá no Pedro II, de onde eu era criancinha, quando está acontecendo é onde eu devia chegar para... meu amigo, tá tudo errado, entendeu? Então essas as conotações, né? Mas é assim em qualquer lugar, porque é feito de ser humano. É feito de pessoas que têm as suas dificuldades. Aí chega Jesus, uai Pedro, o que fizeste? Jesus não precisou falar nada, porque ele percebeu o clima pesado. Ele chegou, ô mestre, eu fiz o que o senhor mandou. Amparei-os com a verdade do Evangelho. Pedro, eu só pedi que apacentasse as minhas ovelhas. Apacentar a ovelha. Apacentar é pastorear, é cuidar. Em alguns momentos, mas não é digno da nossa função, vacinar. Vacinar no sentido de precaver, sim, mas não no sentido de gerar um processo de angústia. É o contrário, é sempre diminuir. É desenvolver um processo de empatia com a dor do outro. Agora, empatia com a dor do outro. Isso existe uma pá de técnica, né? A gente não vai entrar nas técnicas, não. Mas a gente precisa entender como que aquele a desvirtude. O termo não existe, mas é só para dizer que não é uma virtude.
é o caminho contrário, que é o problema surgindo, tem que ser ajustado numa proposta do caminho de volta. Mas para a gente propor o caminho de volta, a gente tem que entender como é que isso surge. De forma geral, os nossos equívocos estão sempre baseados em orgulho, egoísmo e as suas variações, a vaidade, né? Tem até um caso engraçado, que a Paula fez o spoiler aqui hoje cedo, que é um caso do Santo Antônio. Não é o casamenteiro. Não é o casamenteiro. Até porque pelo caso dele, ele não devia ter casado, não. Ele passou 30 anos no deserto, rezando todo dia. Quem passa 30 anos no deserto não casou. E ele dizia o seguinte: quando eu rezo aqui no deserto, eu percebo que o lugar de maior tumulto é dentro de mim. É quando eu encontro comigo mesmo. E nesse processo de reza e ser tentado, o diabo todo dia tentava ele. Quando a gente diz diabo, não é uma figura, não é um espírito, é só a questão aqui do exemplo, porque é um caso popular, mas no nosso dia a dia isso significa os nossos defeitos. Ou seja, nós mesmos nos tentando as nossas dificuldades, né? E todo dia, e até que um belo dia, o diabo chegou, agora eu vou sucumbir, Santo Antônio. E deu aquela metralhada forte. Foi pela avareza, pela gula, pela questão da ambição. Ele colocou ele à prova num rojão forte. E ele resistiu, né? Aí o diabo cansou. Ah, Santo Antônio, cansei. Eu vou embora para o inferno. Você fez prova aqui para santo e você passou. Você é um santo mesmo, eu vou embora para o inferno. E virou as costas e foi embora para o inferno. E Santo Antônio, quando percebeu que ele estava indo embora para o inferno, ele falou: ah, meu Deus, graças a Deus, eu virei santo. Opa, tem a vaidade, dá para voltar. Tenho chance de vencer ainda, dá para voltar. É isso. O processo de empatia com os de fora, e principalmente o processo de empatia entre nós, é perceber que cada um tem seu ponto de calcanhar de Aquiles. Entendeu? E que tudo isso serve para a gente andar para frente. O que eu quero dizer com isso? Eu vou falar de pessoas aqui, se eu me equivocar na minha leitura muito superficial, entra como exemplo, tá? Maíra, é você. É a Paula e a Ana Doris. Por isso que eu queria saber quem eram as pessoas que eu ia falar mal depois. Mas não é mal, não. É o parzinho de 3. É o parzinho de 3. Mais um trio. Não, não existe trio, é par de 3. Vamos pegar aqui, analisando. Tem 3 perfis diferentes. Mas já percebe que é complementar? Aí é onde eu estou falando por mim, tá? A Paula tem uma função. A Maíra tem outra função, que é mais ou menos parecida com a Ana Doris, mas não são as mesmas atividades. Se complementam, se encaixam. E as 3, por terem uma semelhança de potências, de pontos positivos, dão um colorido específico ao relacionamento da amizade das 3. Sintonia. Exatamente. E isso acaba refletindo em todos. Quer ver um exemplo? Vocês têm um benchmark de evangelização aqui. Concorda, não é? Mas A mais B tem. Não tem problema falar o que é bom, não. Muito pelo contrário, eu até gosto de falar o que é bom, tá? O que é ruim que eu não gosto. Então isso precisa ser entendido. As potências e as fragilidades, elas se atraem e se complementam. E dão o critério do grupo, a característica do grupo. De tal forma que lá no AECA em Braga, eles eram um grupo muito direcionado ao estudo. Aí chegou um brasileiro, eu sou jogar de lado. São meus amigos, tá? Mas é jogar de lado o seguinte: bicho, eu não gosto de estudar. Igual vocês, né? Eu gosto de estudar, mas não igual vocês.
A temática, eu adoro falar de Jesus, vocês adoram falar de Kardec, eu adoro falar de Kardec também, mas eu estou dizendo o foco. Eu quase que, eu volto para falar de Jesus, eu quase que deito assim, eu fecho o olho, eu sinto o cheiro do lugar. Quando eu falo aqui, parece o Alentejo, eu conheci o Alentejo de foto para poder descrever as paisagens. Aí vamos falar de Kardec é o criterioso. Não, os dois são importantíssimos, mas eu gosto do lado A e eles gostam do lado B. O que isso tem de difícil? É diferente, mas junto dá outro colorido. Cada grupo tem essa cor. E a percepção dessas dificuldades e a percepção dessas potências que é o desafio do fortalecimento do grupo. Sobretudo à luz do Evangelho. Sobretudo à luz do Evangelho, porque nas empresas, quando isso acontece, na pior das hipóteses, tem um chefe e não tem um chefe. Aqui não tem isso. Então aqui é mais difícil ainda, porque aqui tem que ser no processo amoroso mesmo. Nem sempre dá, mas esse é o grande objetivo. Mas para falar de coisa boa, isso é muito legal, é fácil. Mas a grande questão é que a mesma regra que se aplica em um, se aplica em outro. Aplica também para as coisas complicadas. E a grande questão é que no processo de gênese do espírito, do ser humano, enquanto sociedade inclusive, em alguns momentos, não é que o defeito propulsionou o progresso, não é isso, mas que o progresso, já que aquele que era o cenário, se valeu de características do defeito. O que é isso em termos práticos? Vamos pegar a humanidade. Antigamente, a gente comia o quê? Primeiro tinha fome, né? Aí a fome, o nosso primeiro grande estímulo. Depois a gente saía para comer, caçar. Não era isso? Entenda que esse exemplo pode ser muito distante, mas isso moldou a nossa estrutura cerebral que traz até hoje, tá? A gente saía para caçar. E caçar era igual leão mesmo. Pegava a presa, matava e comia aquela carne. E o que você fazia? O que você acha que era feito com o resto? Responde. Jogava fora, ficava. Exato. Esse era o problema. Apodrecia. E o outro comia. O mais forte come primeiro, o outro comia, né? Ou até mesmo o outro do mesmo grupo. Se era o mais forte, você comia primeiro e depois o mais fraco. E o que acontecia no dia seguinte? E o que você sentia de novo? Fome. Os psicólogos de plantão já entenderam aonde eu vou chegar, né? Aí o que você tinha que fazer? Caçar de novo. Aí o que fazia depois? Jogava. Até que um dia, um gênio percebeu: por que eu vou deixar isso para os outros? Se amanhã eu vou ter fome de novo. Começa uma percepção aí de um instinto sendo diminuído e alguma coisa surgindo para benefício próprio. Só que quem que caçou? O forte. Quem que vai ter que caçar, se virar, dar o jeito dele é o fraco, porque o meu, eu, forte, já não vou deixar para o outro. Eu não quero caçar amanhã. Aí quando eu percebo isso, eu ainda percebo mais. Mas mamute não passa todo dia, né? O Burger King da época, né? Eu vou agora juntar um boizinho aqui. E os fracos aqui não tem vez. O que já começa a surgir aqui? Um processo de dominação, de um interesse pessoal. Ou começa a ter aí um orgulho, um egoísmo lá em raiz. Aí depois disso vem que eu juntei o boizinho, já não caço mais. O que acontece? Você quer comer o meu boi? Tem um pedágio. Tem um pedágio. Começa a ser o eu mais forte, o eu primeiro. E começa a ter o egoísmo estruturado. Vocês concordam que não como justificativa para o desenvolvimento social,
Mas que o desenvolvimento social se valeu dessas características para acontecer? Ah, Rodolfo, se não tivéssemos essas características, ele aconteceria? Provavelmente sim. Ou não, aí que está a grande questão. A gente não tem um benchmark para comparar. Entendeu? Hoje a gente não tem um benchmark para comparar. Pode ser mais lento, pode não ser, mas é fato que foi dessa forma. O que não pode dizer é que todo progresso advém de uma dificuldade, no sentido de um defeito. Todo progresso advém de uma excitação, de uma necessidade, não necessariamente de um defeito comportamental. E onde que entra aí a gente agora? Porque aí chegamos até onde estamos aqui hoje. A vaidade do Santo Antônio, e era santo. O orgulho, o egoísmo. Não vou falar que é do Rodolfo não, porque senão eu vou bater em mim demais hoje. Porque mais à frente vocês vão ver que... Então, como é que fica isso? É essa que é a questão. Porque, por exemplo, a Paula é um doce. Bonitinho, bonitinho. Ela tá vendo. Ela até... Vocês já tomaram um puxão de orelha dela? Senhora, não vale. A senhora é a única que pode retribuir. A senhora é a única que pode retribuir. Entendeu? É bonitinho, bonitinho. Mas é bonitinho que o sujeito é meiozinho, né, mano? Quando chega a altura. Eu duvido que ela faça isso, ela não consegue. Eu te digo o seguinte, se ela por acaso faz isso, dói mais nela do que nos outros. Entendeu? Mas então vocês já perceberam qual é a dificuldade de pagar o aluguel? Porque também tem isso. A dificuldade de pagar o aluguel da luz. Porque serviço filantrópico, no caso serviço espírita, ele tem que acontecer hoje, amanhã, depois da manhã, depois da manhã. E como é que fica? Percebe? Quando ele vem tocar música, e se ele não vier? Ele toca o rádio. Mas a ambientação não é a mesma. A senhora canta com rádio? Eu canto com violão. Eu até viro pro lado para chorar. Também canto com... Não, eu até viro pro lado para chorar, porque lá em Braga não tem, né? E eu estava no Brasil uma vez, qual é a grande diferença? Lá não tem música. Tem sim, eu queimei a língua. Hoje. Mas eu já falei isso tem uns 3, 4 anos. Então, assim, cada um tem o seu papel. Eu não conheço quais são as suas atividades. Eu só peguei o que você fez aqui hoje, tá? Bem pensidão dela. Aí, imagina... Rodolfo, só um minuto. Claro. Você disse assim, não é a mesma coisa, né? Realmente é muito diferente. E eu vou dizer para você que também virei para o lado para chorar quando o Edson começou a tocar. E eu pedi muito a Deus que permitisse que todo mundo pudesse ver o que eu vi do ponto de vista espiritual. A equipe espiritual que veio e que está no trabalho nesse momento nos ajudando a partir da energia que foi gerada com a música. Nós queremos que até sempre, mas eu só venho quando quer. Desculpa, era só para... Ele não vem quando quer. Ele quer sempre. É que a vida também é intensa lá fora. Não, mas é o que eu quero... Não, o chamamento é olhar para o mesmo foco, para o mesmo fato, sobre dois... Não, o chamamento hoje é olhar para os mesmos fatos sobre as duas visões. É esse viés da empatia, da compaixão. Compaixão não é ser bonzinho, nem aceitar o que não está ajustado, porque isso não tem, aí é ser incorreto. Mas entender que o outro tem o momento e a dificuldade do outro. Tem os ciclos do outro. Se a gente falar de ciclo, aí a gente chora aqui. Porque geralmente um ciclo novo começa com luto, não é mais? E como é que faz isso? A fase 1, para o ajuste, passa a ser um processo de conscientização, não é de sabedoria. Porque sabedoria é sabor, é ver, vivenciar aquilo. A Paula, quando cobra, ela vivenciou a pressão que é
ter o centro aberto com chuva ou com sol. Olha, quando eu cito a Paula, tem a Maíra e a Ana Doris, do mesmo jeito. Eu não conheço as atividades, é porque eu falo todo dia. Então vai ser sempre o meu bode expiatório. Por hora está sendo para coisa boa, daqui a pouco a gente vai virar, vocês vão falar, não queria ser a Paula nos exemplos não. Entendeu? Então assim, é entender que do outro lado tem uma pressão para pagar o aluguel, conta de luz. Aí alguém vai falar, mas o financeiro não é ela, o financeiro sou eu. É só o exemplo. Então assim, é a conscientização, porque a sabedoria é dela. O sabor é dela. A consciência é nossa. Só que a consciência já é meio caminho andado. Porque a gente toma consciência, cai em si e fura a lei de causa e efeito e entra aqui agora um processo antagônico, que passa a ser as questões relacionadas à disciplina e senso moral. É antagônico porque disciplina e senso moral a gente consegue ver de um lado. E o oposto disso é o senso do prazer. Rodolfo, isso é muito bonito. E na prática, como é que é isso? Quer ver na prática como é que é isso? Hoje está quantos graus? 10 graus? 15. Não, 15 agora. De manhã, quando vocês acordaram? 10. É. Você assou pão de queijo hoje, 10 graus, né? Então, aí o senso do prazer. Ah, o edredom tá bom. Quem é casado... Poxa, a minha esposa, o meu marido aqui, eu vou ficar aqui. É conchinha, né? Que os casais dormem, né? Vou ficar aqui na conchinha. Vou botar o ar-condicionado no 21, 22 graus. Esse é o senso do prazer. Ah, mas tem um evento. Ah, eu não vou não. Quarta-feira, palestra pública. Ah, não vou não. E tem atendimento fraterno hoje, é meu dia, eu vou passar mal. Não é assim com todo mundo? Fica tranquilo. Eu tenho mais, só que eu uso essas desculpas, tá? Esse é o prazer. E o senso moral? Tá aí a prova. Tá todo mundo aqui hoje. Essa é a dicotomia. A disciplina e senso moral de um lado e o senso do prazer em outro. Mas primeiro, conscientização. O entendimento. Quase um processo já de desenvolvimento de empatia. Porque aí acalma o grupo. Porque se você sabe que o outro está te cobrando, mas que o outro tem o aluguel do centro para pagar... Você sabe que o outro está te cobrando, mas o outro sabe que se você não vier, ele vai ter que vir para te cobrir. Um dia ou outro é normal. Não é isso. Não é ser militar nesse sentido. Mas quando a gente percebe essas nuances, a nossa vida fica mais fácil. O convívio fica mais fácil. E a grande questão é que quando o convívio fica mais fácil e tem esse terceiro passo que a gente chama de desenvolvimento da virtude, eu passo... Olha, hoje eu vou ceder ao meu senso de prazer. Ô, Ana Doris, eu estou aqui com o meu marido ou com a minha esposa. Você tem como segurar lá hoje para mim? Tem um tempo que eu não brinco com meu filho de manhã. Você tem como segurar lá hoje para mim? Tem sim. Porque você sabe que uma mão lava a outra, né? E logo depois você consegue. E esse equilíbrio se mantém. Ou, olha, não tem. Eu estou com o filho passando mal. Entre o seu senso de prazer e o seu senso de disciplina. Nesse caso, exerça-se pela disciplina. E esse equilíbrio se mantém. Só que esse equilíbrio interfere desde a abertura do centro, a formação do grupo, a disciplina para estar aqui no dia do passe, para estar aqui no dia do atendimento fraterno. Se for tocar na reunião mediúnica, então com o médium aí complica. Se ele for o médium, difícil, está complicado. Agora, se ele for o doutrinador, está mais complicado ainda. Entendeu? Então você começa a ter uma série de situações que, se você tiver um grupo fragilizado, dói, viram vários calcanhares de Aquiles. O problema do calcanhar de Aquiles, que todos temos, e essa disciplina que coloca a armadura no nosso calcanhar de Aquiles, para aquela flechadinha lá do Pyrrhus, Pátrio, que é quem deu a flechada, não acerte, bata lá no escudo. Então o que acontece? Eu reconheço sua potência e a gente reconhece sua dificuldade. Vamos uma mão, lava a outra. Porque as potências a gente utiliza para crescer e para diminuir nossas fragilidades.
E isso tudo somado dá a cara do grupo. Aí vem a última, o desenvolvimento da virtude, que passa por duas grandes funções: compaixão e empatia. Empatia, esse aqui que é o pulo do gato. É botar no lugar do outro. Eu tenho um sócio, que é brasileiro também. E eu falo que eu vou ao Brasil 2 vezes por ano. E vou com data marcada. E eu falo que é para ir no médico. É mentira, ele sabe que é mentira. Mas eu já falo para ir no médico, para ele não falar que então não vai não. Não, porque naquela data ali eu vou com chuva, com sol, não tem muita discussão. Rodolfo está indo para o aeroporto, salvo se tiver realmente um problema. É que eu também tenho 3 irmãs e é o aniversário delas. Um dia ele percebeu, mas você tem médico marcado para dezembro? Eu falei, não, novembro. Então para novembro, Rodolfo? Isso é mentira. Eu falei, é mentira, aniversário da minha irmã. Aí quando ele soube que é o aniversário da minha irmã, ele já começa, olha, mas não esquece que você tem o aniversário da sua irmã nessa época. Mas eu tive que ganhá-lo por esse processo. Agora, isso aqui na casa espírita. Anatólio, você tem filho? Não, a Paula não tem filho, então eu vou usá-la nesse exemplo. Eu tenho neto. Neto? Não, mas Fala dos meus netos não, porque eu viro bicho. E morro de saudade. Então, não, mas eu prefiro usar alguém que não tem nesse exemplo. A Paula. A Paula liga pro Rodolfo, que não sou dentro desse contexto, então eu posso falar também. Rodolfo, eu não vou conseguir. Eu ligo pra Paula. Paula, eu não vou conseguir hoje. Porque eu tô aqui com a minha esposa, que eu também não tenho. Eu queria ficar mais na cama, ter meus filhos. Tem lugar que sobe aqui, Fernando? Aqui, ó. Ele está dando vazio. Tem lugar lá. Isso é empatia. Isso é empatia, entendeu? Mas a mim não é empatia. Então dá pra aqui, É porque a senhora chegou junto comigo. É porque a senhora chegou junto comigo. Claro, fomos os primeiros. Mas aí vamos fazer as análises dos sentimentos. Isso é ciúme ou é inveja? É brincadeira. É esquecido. O meu é inveja, tá? Mas o dela é esquecido. O meu é inveja. Não, eu gosto de uma coisa que seja... É uma agulhinha que é assim na perna. Mas aí vamos continuando aqui. Aí chega de manhã, ou chega de noite, enfim, chega no dia do compromisso. Eu sei que vou ter compromisso espírita amanhã, aí eu saio hoje. Aí é pra fotografia. Aí no dia de hoje eu faço o consumo de álcool. Então já tive um comportamento equivocado. Já não vou estar adaptado para trabalho amanhã, ou 100% adaptado para o trabalho no dia seguinte. Aí a minha irresponsabilidade gerou o quê? Um prejuízo lá para a Paula. Só que chegou no dia seguinte, a Paula tinha um filho, e o filho dela está gripado, está com febre. A minha irresponsabilidade, que não vai me permitir ir na reunião mediúnica, pelo despreparo do consumo do álcool, gerou uma sobrecarga para Paula, que está com o filho passando mal e vai ter que ir. Porque o sofredor, quem sofre, o espírito que sofre, não tem culpa disso. Ele não tem culpa disso. E como é que fica? A culpa é do filho da Paula, que está passando mal e ela não pode ir? Não. Se a gente for analisar, o responsável nem culpa. A irresponsabilidade foi minha. Ela que vai ter que arcar com as consequências de segurar o rodeão. E quando eu estou dizendo a Paula, eu estou dizendo a Paula porque ela eu posso falar, porque eu sei mais ou menos quem é os exemplos que vão tocar ela ou vão ser totalmente fictícios. Então eu estou usando os fictícios, tá? Mas isso serve para qualquer situação. E é aí que começa a gerar os imbróglios, porque isso uma vez passa, 2 incomoda, na terceira ela, Rodolfo, senta aqui. Bicho, se é quarta-feira, muda seu dia de sair, não é mais a terça. Você vai sair agora sábado, porque domingo não tem nada. Domingo tem não, né? Não. Então domingo não tem nada na casa espírita. Muda para sábado. Pronto. O ideal seria que eu ficasse uma saída mais confortável, mais normal, né? Mas a minha vida pessoal não está nem entrando nesse critério. Mas então,
começamos a ter aqui um processo de empatia com a questão do outro. O que é empatia? Vocês sabem? É assim, não é só falar, pensar como o outro. É eu, na situação do outro, vou achar o que da minha ação? Aí, chega na semana subsequente, terça-feira de noite, o que é que vai acontecer com o Rodolfo? Vai querer sair e quarta-feira tem reunião mediúnica na casa e eu vou querer tomar meu vinho com a minha esposa ou com meus amigos. E chega, não, porque se eu tomar o vinho aqui hoje, se eu estivesse no lugar da Paula no dia seguinte, isso seria um problemaço, porque eu não poderia estar presente na reunião mediúnica e a Paula teria uma sobrecarga. Aí você começa a gerar um respeito, não só pelo outro, pelo processo, pela casa. Isso, amenizado uma vez, amenizado duas vezes, retira o mal-estar. E retirou o mal-estar, só fica uma coisa, é o bem-estar. Porque não tem situação de nulidade. Se você tirou o que está mais ou menos desajustado, só fica o que está bom. E o que está bom, como o próprio nome diz, é gostoso, é prazeroso. Aí como é que é? As nossas garrinhas, né? Que elas não vão deixar de existir. Elas só ficam igual gato, elas se recolhem e vai diminuindo. Aí vem o tempo, passou, voltamos lá para o Pedro, para a gente já ir para a nossa dinâmica. Voltamos lá para o Pedro e o que acontece? Pedro, um belo dia, tá lá ele, já com a casa do caminho andado, já com Paulo já catequizado, mas tinham os imbróglios, né? E os imbróglios eram um grupo queria o lado direito e o outro grupo queria o lado esquerdo. Um grupo era com a ideia de Paulo, que era contrário à circuncisão. A circuncisão é um símbolo, é muito mais do que o ato em si. O ser contrário à circuncisão significa levar o evangelho a todos. Tem essa conotação maior. Não ter, entre aspas, tanto respeito pela tradição anterior ao cristianismo. Esse era Paulo, que é a favor da adequação dos dois. Adequação dessa ruptura, melhor dizendo. E vem Tiago Menor, que é nada mais, nada menos do que o responsável pela casa espírita, a casa do caminho acontecer. Pedro, grande gestor. Tiago Menor foi o responsável porque Tiago Menor era o grande seguidor dos costumes de época. Ou seja, ele era alguém que adequava muito, ou melhor, representava os cristãos frente aos hebreus, frente à sinagoga. Então, politicamente falando, ele era um cara de respeito. Ele fazia aquela relação ser mais ou menos harmônica. Então ele tinha uma importância absoluta. E tinha um outro problema, que talvez aí na minha visão era o maior de todos. Tiago Menor era o irmão da esposa de Pedro. Ou seja, Pedro tinha uma sogra. E isso traz toda a problemática. Não, a problemática não é o fato de ser sogra. A problemática é o fato de ser família. De ter uma relação que você pode... Fulano, para. Entendeu? É igual a senhora faz com a Paula. Isso tudo é inveja, tá? Eu não disse nada. Mas é transmissão, entendeu? Dona Francisca. Mas não ligue, não, é porque ele queria ter uma Dona Rosa na vida. Eu tenho. Ela viu? Eu não tenho uma, não. Tenho várias. Jarro ruim para não quebrar, ele precisa de ter... tá doido, eu tenho várias, Ana. É porque você não conhece. Então tá com o meu filho, que tá no estranho, é só mulher na vida dele. Não, e não é só mulheres, só mulheres fortes. Pois, Então, só mulheres fortes. Aí, Paulo, que era um cara encrencado. Paulo era um doce, mas ao mesmo tempo era um cara ruim de argumentar. Estava lá no culto e conversa de um, conversa de outro, posicionamento de um, posicionamento... O culto ainda no momento evangélico,
Pedro lá fazendo a sua pregação. Aí ele abre a palavra para o público. Quem que vocês acham que levantaram a mão? Paulo. Mas e os circundados? A gente vai resolver esse negócio quando? No público, assim, ó. Entendeu? E ali começou um bate-boca. Diz Emmanuel e Humberto de Campos que naquele momento a Casa do Caminho ficou sob risco. No caso, o cristianismo ficou sob risco. No caso, a Casa Espírita hoje ficou sob risco. Porque é uma derivação de um estado para outro. E Pedro se vê no meio de dois laços. E diz ali que ele se viu no meio de uma cruz. Um braço era um e um braço era outro. E ele entendeu a proposta da cruz do Cristo. Não a cruz tortura, a cruz equilíbrio. Metade para um lado, metade por outro. E ali, ele, inspirado por Estevão, ao perceber essa cruz, ele diz o seguinte: tem razão, Paulo. E eu errei e irei ajustar o processo. Ali não é uma cutucada na Paula. Ali, ele, enquanto líder, diz: percebe-se, eu me equivoquei. Botou a viola no saco e ajustou os caminhos para frente. Ajustou como deveria ser cada pregação, cada posicionamento. Chegou para Tiago Menor e explicou o que era a ruptura com essa questão dos circuncisados. E chegou para Paulo e concluíram, que para Paulo ali não precisava explicar muita coisa, como que deveria ser a implementação desse processo, de tal forma que fosse harmônico. E Paulo viu no Pedro um líder mais forte do que ele. Porque essa é a grande dificuldade que a gente percebe em Paulo. Por ser muito expansivo, ser o vaso escolhido, ser uma força viva, como diz lá o Haroldo, é conviver com gestão, conviver sendo liderado, não só por Cristo, ser liderado também por Jesus. Além de Jesus, naquele caso, também por Pedro. E a proposta aqui hoje era isso, era essas colocações, de que um grupo passa a ter cheiro próprio, essa coesão, de acordo com as somas das potências, mas também com as somas das fragilidades. E que a fragilidade de um quase sempre é suprida pela potência do outro. Quando isso não acontece, a gente tenta ajustar para harmonizar. E é uma adaptação de uma frase muito corriqueira, né? O grupo é mais forte na potência do seu elo mais fraco, igualzinho a corrente. Ou na fragilidade da sua maior dificuldade. Em outros termos, é o seguinte: se todo mundo aqui for 100 cilindradas, isso aqui, a média da potência nossa seria 100 cilindradas. Mas se tiver uma motinha aqui que anda 50, a nossa velocidade vai ter que ser balizada pela moto de 50. Para que todo mundo caminhe junto. Quem vai sozinho vai mais rápido, vai mais frágil. Junto, a gente vai mais longe. E parafraseando Paulo, para acabar, numa carta para Tiago, quando ele desistiu do trabalho, na sua primeira desistência, Tiago para Marco, desculpa, na sua primeira desistência, depois ele retomou, né? E ele disse: todo mundo vai chegar a Cristo. Quem desistir ou sair das fileiras vai chegar por conta própria, que é mais difícil. E é isso. Então agora a gente vai para a parte mais difícil, que é a da dinâmica.